falei assim, fiz vários testes vocacionais e nada. Tudo que dava era coisa nada a ver. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a olhar para mim. Eu falei assim, peraí, o que eu gosto? Aí, eu sempre fui uma menina, né, desde nova, adolescente, jovem, que gostava de academia, de alimentação saudável, pesquisava muito essas dietas que tem na internet, porque eu tenho tendência a ganhar peso. Se eu não controlar a minha alimentação, eu engordo bastante. Então, eu estava sempre procurando dietas. Aí, falei assim, de repente, educação física, mas não era isso ainda. E aí, comecei a olhar para mim, em torno de mim, e eu tinha um irmão que tinha uma doença grave, não, rara, e grave também. E a doença dele precisava de muito cuidado nutricional, né? Toda vez que ele ia às consultas dele, ele voltava com caixas de suplementos para associar a alimentação. Então, eu olhei aquilo e falei assim, caramba, se eu gosto da vida saudável e eu tenho uma pessoa do meu lado que eu posso ajudar, eu quero ser nutricionista. E eu falei, vou fazer nutrição, porque aí eu vou poder ajudar ele, eu vou cuidar dele. E é uma área que eu me identifico, uma área que eu gosto, só que, assim, muito cara. É uma faculdade muito cara. Então, era aquele sonho distante, aquele sonho, assim, de não vai dar, não tem como fazer. E aí, passou um tempo, eu casei, né? E aí, eu conversei com meu marido e falei assim, caramba, eu tenho um sonho de ser nutricionista. Aí, ele falou, por que você não faz? Eu falei, porque é muito caro. E aí, mostrei para ele o valor da mensalidade. Ele falou, caramba, é caro mesmo. Só que ele falou assim, vamos pensar no jeito. Mas eu falei, é louco pensar no jeito. De onde eu vou tirar esse valor, né? Ganhando o que eu ganho. E aí ele falou assim, vamos montar uma estratégia. Aí ele disse o seguinte, se a gente juntar o que eu ganho de 13º e você ganha de 13º, a gente junta e paga aí 6 meses de faculdade. Aí nas férias, a gente junta minhas férias e a sua, o salário dele era bem superior, mas a gente juntando os dois, a gente paga mais 6 meses. E aí a gente vai fazendo assim. Eu falei, poxa, desse jeito eu acho que dá certo. E aí eu iniciei na nutrição dessa forma. Pô, legal. Bacana, a estratégia apoio do boa, marido, né? o apoio do marido. Foi perfeito, fundamental. Fundamental. E estratégia... Tanto apoio quanto financeiramente também. E qual era o nome da doença do seu irmão? Meu irmão tinha uma doença que se chama epidermólise bulhosa, que é uma doença que ela é na pele, onde a pele não tem firmeza, é muito frágil. Né? Ao pegar ele no colo, quando ele era criança, a pele já soltava, já machucava. Então, assim, o desenvolvimento dele não era como um desenvolvimento comum, fisiológico de uma pessoa, né, normal. Ele não crescia, não desenvolvia, os dedos atrofiavam. Era bem, bem severa a doença. E não só externo, era por dentro também, afetava alguns órgãos. Fez diversas operações para conseguir engolir o alimento, teve que abrir aqui várias vezes, muita cirurgia. E eu falei assim, eu posso ajudar, então eu vou ser nutricionista. E aí eu comecei a fazer a faculdade, só que assim, a nutrição, a gente não começa estudando nutrição, a gente começa estudando português, matemática, sociologia, psicologia, anatomia, várias matérias que são importantes, mas que não são nutrição ainda. A gente entra na nutrição lá no 4º, 5º período, que aí você começa a entrar em dietoterapia, começa a aprender a montar uma dieta lá depois de quase 3 anos, 2 anos e meio. E foi justamente nesse momento que a gente anseia, né? Quando a gente inicia a faculdade de nutrição, tu quer montar uma dieta. E aí tu vai passando os períodos, quando chega lá no 4º, 5º período, é que a gente começa a aprender a nutrição. E foi justamente nesse momento que eu perdi meu irmão. Eu falei assim, caramba, agora que eu cheguei no ponto que eu queria, ele morreu. E aí foi o caos para mim. Foi Perdeu o momento o chão, que eu né? falei assim, não quero mais, não tenho mais um motivo, porque o meu motivo principal era ele. Entendi. Apesar de gostar de tudo, era ele. E eu falei assim, não quero mais. Não quero mais. E aí foi aquele caos, as notas começaram a cair, o rendimento na faculdade começou a cair. E eu falei, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Aí, de novo, meu marido falou, você não vai desistir. Essa é sua última oportunidade. Você já tentou 2 vezes e não conseguiu. Se você não for à frente agora, eu não acredito que você não vai querer mais. Então, e é uma coisa que você ama, então leva à frente. Aí eu lembro que eu disse assim para ele, mas o meu maior motivo eu não tenho mais. Aí ele falou assim, você pode não ajudar mais ele, mas olha quantas pessoas você ainda pode ajudar. Verdade. E aí aquela frase, né, apesar de toda a dor, aquela frase mexeu comigo. Eu falei assim, bom, vamos tentar, vamos indo. Mas assim, o que me fez realmente seguir, depois disso tudo eu fiquei mal, o rendimento caiu, entrei em recuperação na faculdade, coisa que nunca tinha acontecido. E aí um dia eu orei, falei assim, Senhor, eu preciso de uma confirmação. Eu preciso saber se o Senhor vai ser comigo até o final, porque eu já tinha ficado desempregada, já tinha vencido o desemprego, a família se uniu, minha sogra, minha mãe, meu pai me ajudaram. Só que a perda do meu irmão foi um baque muito grande, porque era o motivo. E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, se o Senhor não for comigo até o final, se o Senhor não me der um sinal de que está comigo, eu vou parar. Eu preciso de uma resposta. E eu lembro que passou 2 dias, eu fui para a igreja,
E quando você pede uma resposta a Deus, até o barulho do pandeiro, da porta abrindo, tu tá ali ligada, querendo ver se é Deus falando contigo. E aí, durante o culto, teve a abertura do culto, nada, Deus não respondia. E aí veio o Ministério de Louvor, nada. Oportunidade, nada. Quando chegou na palavra, eu falei, meu momento, agora Deus vai falar. E aí teve a pregação e nada, não teve nada. Eu falei, meu Deus, eu só queria uma resposta. Se é para eu continuar ou não. O culto acabou e nada. Eu fiquei frustrada demais. Falei, meu Deus, eu preciso de uma resposta. E aí, na hora de ir embora, eu já estava levantando, pegando as coisas, aí tinha uma missionária no altar, que é até uma amiga minha, e ninguém sabia de nada, nem meu marido, eu não contei para ele. Aí eu, chateada, peguei a bolsa para ir embora, e a missionária fez um sinal para mim, falou assim, peraí que eu quero te dar um abraço. Só que assim, falei, um abraço, né? Eu falei, tá bom. Aí esperei, ela me chegou, me abraçou, como é que você tá? Eu falei, tô bem, né? Vai tudo bem, não tinha nada bem. Vai tudo bem. Aí ela falou assim, que bom e tal. Ela falou assim, engraçado. Enquanto eu estava no altar, o tempo todo que eu te olhava, eu via você com um canudo na mão, levantando um canudo. Toda vez que eu te olhava do altar, Deus me mostrava você com um canudo na mão, levantando. Aí eu já desabei, já comecei a chorar, porque para mim aquilo já foi a resposta. E ela ainda falou assim, e eu te digo mais, Deus manda te dizer que tem pessoas esperando você se formar, que estão esperando a sua ajuda, que precisam de você. Não é para você parar. Que no final você vai levantar esse canudo e tem muita gente esperando por você. Aí dali em diante, falei, agora pode vir o que vier. Vai ser difícil, mas eu vou até o final. E ali eu ganhei forças, né, no Senhor. Quando as coisas apertavam, o desespero vinha, eu lembrava, não, mas o Senhor disse que eu ia levantar aquele canudo. E aí, no dia que eu levantei, eu lembrei dela falando, eu falei, Senhor, muito obrigada. Tem uma foto que até eu estava assim, oferecendo, né, o canudo a Deus e agradecendo. Obrigada, Deus. Porque foi só por Ele mesmo. Show de bola. Chegou no final, né? Cheguei. Então, eu acho que é tão importante quando a gente tem, né, assim, uma dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que não? Será que eu sou capaz? Será que não? Se a gente orar, né? Entregar a Deus e pedir a Deus uma confirmação, Ele responde. Então, assim, de repente você está aí, eu acho que é sonho demais para mim, eu acho que eu não vou ter condições de fazer. Coloca, sabe? Consagra a Deus, pede a Deus uma resposta, pede a Deus para te acompanhar, porque, assim, Ele ainda realiza sonhos. E eu sou prova disso. E ela fez